Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da série Prolegômenos. Meus queridos, para você que não conhece, eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui na internet, nas internet da vida, compartilhando conhecimento. E você que não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever para receber as aulas, notificações de dicas teológicas, de nossas lives. E trocamos ideia aí todas as segundas-feiras às 19h30. Né? Estamos aí mais uma vez para compartilhar conhecimento. Se você já é inscrito no nosso canal, peço a você que compartilhe este vídeo aí nos grupinhos de Telegram, Instagram, Facebook, Zap. Isso compartilha, ajuda a divulgar o canal, dê o like aí, não esqueça, não deixe para o final, senão se você esquece. Isso compartilha aí para ajudarmos a dar relevância a este canal em nome do Senhor. E se você entende que esse canal está sendo importante na sua vida e na vida de outros, eu convido você a ser um apoiador deste canal. Com apenas R$5 você pode ser nosso apoiador mensal aqui abaixo no link da descrição tem o link. 5, 10, 15 reais dentro das suas posses, dentro das suas possibilidades. Fazendo isso você vai de imediato fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, certo? Da família Point. E posteriormente nós vamos começar a sortear livros de teologia para vocês apoiadores, ok? Estamos aí nos debruçando sobre a sistemática de Norman Geisler, né, na parte aí de Prolegômenos. Nós vamos falar sobre milagres, o pressuposto sobrenatural. E diz o seguinte na sua obra: a teologia evangélica está edificada sobre o sobrenatural. Né? É interessante que no inglês, né, sobrenatural é supernatural. Tem até uma série, né, que eu me lembro da Warner, Supernatural, que era sobrenatural. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu parava para ver no SBT e depois vi uns 2, 3 temporadas e depois eles começaram a viajar realmente na maionese. Parece que os caras perdem a criatividade ou pelo contrário, ficam mais criativos e começam a trazer muitas coisas absurdas. Eu parei de assistir. Sobrenatural, né? A história de 2 irmãos que viajavam aos Estados Unidos enfrentando questões sobrenaturais. Mas aqui, sobrenatural, dentro do contexto teológico, refere-se normalmente aquilo que nós classificamos como milagres, né? Por exemplo, Norman Geisler vai dizer: o nascimento virginal de Cristo, o seu ministério cheio de milagres, a sua ressurreição física dos mortos e a sua ascensão corpórea ao céu são apenas alguns dos numerosos milagres essenciais para o cristianismo bíblico. Olha só o que ele diz aqui, eu até sublinhei. O sobrenatural é um pressuposto tão importante para a teologia ortodoxa que sem ele o cristianismo histórico ruiria. Pois é, quando você vai estudar alguns teólogos alemães, normalmente classificados como liberais, né? Harnack, por exemplo, na tentativa de desconstruir a ortodoxia, o dogma, negando questões essenciais. Você sabe que muitos teólogos liberais vão negar de forma assim, sem nenhum sentimento de culpa, por exemplo, a ressurreição corporal, o nascimento virginal de Jesus, né? E ainda tem gente que defende, dizendo que esses caras são liberais, que esses caras são cristãos. Como que você pode dizer, eu posso dizer que eu sou cristão se eu não creio na ressurreição corpórea de Jesus, se eu não creio na existência do céu e do inferno, se eu não creio no nascimento virginal de Cristo, se eu não creio que Cristo é Deus? E vem com uma conversinha fiada, barata. Não, esse é o discurso da igreja, Jesus nunca foi Deus. Pois é, não se pode dizer que é cristão se a pessoa não crê nas doutrinas mais básicas, o fundamento. E eu concordo plenamente, em número, gênero e grau, aqui com o que o Norman Geisler está dizendo aqui. O sobrenatural é um pressuposto tão importante para a teologia ortodoxa bíblica que sem ele o cristianismo histórico rui. Mas tira a ressurreição, tira o nascimento virginal, tira a ascensão de Cristo, tira o retorno de Cristo, rui, desaba todo o fundamento do cristianismo. Então, pessoa que se diz cristã e que não crê em nada disso, não, ela não é cristã. Ela pode se declarar: eu faço parte de uma seita, um paracristianismo, algo oriundo que discorda de todo o fundamento da ortodoxia, né? Mas cristã, me parece que não, porque ela está discordando dos fundamentos, né? As doutrinas que são fundamentais ensinadas pelos apóstolos.
E mais aqui, para citar o apóstolo Paulo, e Paulo diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou logo, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Pois é, quando um cara diz que não, Paulo não estava ensinando necessariamente a ressurreição corporal, ou ele disse isso, mas era o contexto de ensino da igreja, ele não poderia dizer o contrário. Está dizendo, chamando Paulo de mentiroso, está chamando Paulo de falso profeta, chamando Paulo de embusteiro, qualquer coisa. Não é isso, mas não é isso. Antes que o milagre possa ser identificado, sem entrarmos no mérito da verificação de veracidade deste milagre, o que obviamente deve ser feito, ele precisa ser definido. Não existe modo de descobrir um milagre a menos que saibamos o que procuramos. Os teólogos têm definido os milagres de duas maneiras diferentes. Duas definições para milagre. Historicamente, os milagres têm sido definidos em sentido rígido ou moderado. Seguindo a linha de Agostinho de Hipona, que viveu no século V, alguns descrevem um milagre como sendo um prodígio que não é contrário à natureza, mas contrário ao nosso conhecimento da natureza. Certo? Prodígio que não é contrário à natureza, mas contrário ao nosso conhecimento da natureza. Por isso que o termo também, né, prodígio, é um termo bíblico, né? Sinais, prodígios, milagres, né? É óbvio, né, que o nosso conhecimento acerca da natureza é limitado, certo? E, por exemplo, quando você vai para a narrativa bíblica, onde você vê Jesus acalmando, mandando os ventos e o mar se acalmar, você fica, como é que é isso? Dando ordens à criação, claro, ele é criador. Então ali temos uma narrativa de milagres, né? Que foge da nossa compreensão, do nosso entendimento, até porque também nós não temos o conhecimento de toda da natureza, né? E ele diz mais aqui: o problema com esta visão moderada dos milagres é que o evento pode não ser de forma alguma sobrenatural e pode simplesmente se tratar de um evento natural para o qual o observador, até aquele instante, desconhece qualquer tipo de explicação natural. Significa que todas as anomalias naturais, incluindo-se aqui os meteoros, terremotos, os vulcões e os eclipses, foram em alguma época considerados milagres para as pessoas e continuam a ser para algumas. Seguramente este tipo de milagre não apresenta qualquer valor apologético do tipo que se atribui aos milagres bíblicos. Então, né, eu me lembro que eu era criança, em 1985, divulgou-se muito, né, vai passar na Terra aqui, próximo à Terra, o cometa de Halley, né, que passa, né, ao redor da Terra a cada 70 anos, e aquilo foi muito divulgado. Né? Isso é um tipo de milagre? Um eclipse solar, um eclipse lunar, dentro do contexto que nós chamamos de milagres bíblicos, não. É uma ação, claro, da criação de Deus. Nós vimos algo ali, como diz o Salmo 19, né? Os céus declaram a glória de Deus. São os céus, é a criação declarando que existe um Deus glorioso. Mas não temos ali um milagre propriamente dito dentro desse pressuposto sobrenatural bíblico, ok? Então, são eventos naturais, claro, Deus criou o mundo, o universo, de modo que a gente pode contemplar essas coisas, mas não se encaixa aqui, certo? Outros, seguindo a linha de Tomás de Aquino, definem o milagre no sentido rígido, como sendo um evento que vai além dos poderes da natureza e que somente poderia ser produzido por uma força sobrenatural, Deus. Como vimos, os milagres só podem ser identificados com atos de Deus se utilizarmos essa definição rígida, né? Já que no sentido moderado não há como distingui-los dos acontecimentos incomuns da natureza. Além disso, os milagres somente apresentam valor apologético quando os vemos no sentido rígido, já que, nesta definição, eles ocorrem por intervenção sobrenatural direta. Neste sentido, o milagre é uma intervenção divina no mundo natural. Como disse o ateísta Anthony Flew, o milagre é algo que jamais teria acontecido se a natureza por si só fosse deixada para operar pelos seus próprios mecanismos. Okay?
A lei natural descreve as regularidades causadas de forma natural. O milagre se trata de uma singularidade causada de forma sobrenatural. Ou seja, o milagre nada mais é, queridos, do que uma intervenção de Deus. Uma ação, uma intervenção de Deus. É a percepção do teísmo, né? Como a gente falou em outras aulas. Um Deus que interage, um Deus que ao mesmo tempo que é transcendente, ele é imanente. Então, a gente parte desse pressuposto. O milagre é uma intervenção divina naquilo que é natural, no mundo natural, né? Claro, se você é um cristão antigo, ou quem sabe até recente, ou quem sabe você teve até mesmo essa experiência, a experiência, por exemplo, de uma cura, né? Os médicos desenganaram você, ou você conhece alguém da sua família, um irmão da igreja, tinha câncer, pessoas foram curadas, pessoas são curadas. Né? Eu tinha uma irmãzinha, uma senhorinha que congregava aqui na minha igreja e que ela teve uma experiência tremenda de sobrenatural. Ela tinha hemorragia anal, não era nem vaginal, era uma senhora, e ela tinha um câncer ali que fazia ela evacuar todos os dias. Ela estava morrendo, definhando, e ela internada. Ela me contou isso, né? Hoje ela já dorme no Senhor. Ela me contou que estava no hospital e ela falou que na madruga aparece uma pessoa toda de branco. Ela achou que fosse um enfermeiro, ela achou que estava ao mesmo tempo sonhando e olhou assim. Ela falou que tentava olhar para o rosto daquele suposto enfermeiro todo de branco e não enxergava o rosto. Só vi ele dizendo assim: hoje eu vim aqui porque hoje estou te curando. Caramba. E ela ao mesmo tempo, ela falou: eu não tinha certeza se eu estava sonhando, se eu estava acordada, não conseguia ver o rosto da pessoa, mas uma roupa muito branca. Eu achei que fosse um enfermeiro ou um médico. Enfim, depois daquilo ali, ela falou: nunca mais, pastor, nunca mais eu tive hemorragia, fui curada. De tal maneira que ao sair dali, eu comecei a contar meu testemunho em muitas igrejas, dei testemunho desse milagre, né, de que eu estava curada daquele terrível câncer. Sobrenatural é Deus, né, intervindo. Tem gente que não acredita, né, nunca teve experiência, mas narrativas em 2000 anos de história da igreja, o que não falta são narrativas de cura de cancerosos, cura de aidéticos. O Senhor cura de maneira sobrenatural e Deus é soberano, né? A gente percebe que Deus cura de maneira sobrenatural e muitas vezes Deus não vai curar uma pessoa de maneira sobrenatural, mas vai permitir que a pessoa faça o tratamento médico, porque Deus deu sabedoria aos médicos, e essa pessoa vai ficar curada por conta do tratamento médico. A gente não consegue entender o porquê disso. E outras pessoas não vão ser curadas de maneira sobrenatural, não vão ficar curadas através da medicina e vão morrer. A gente tem que também ter essa consciência também. Tem isso também, né? Aí já é outra questão, entra na questão da soberania. Muito bem. Diz mais aqui: a distinção entre milagre e a lei natural. A fim de explicar o que se quer dizer com um ato sobrenatural, precisamos de uma compreensão inicial do que significa a lei natural. A lei natural é entendida como uma forma normal, ordenada e geral através da qual o mundo opera. Em contraste, um milagre, na sua definição mais básica, é uma forma incomum, irregular e específica através da qual Deus age nos limites deste nosso mundo. Os milagres são sobrenaturais, mas não antinaturais, como declarou o famoso físico Sir George Stokes. Ele disse o seguinte, abre aspas: pode ser que o evento ao qual chamamos de milagre tenha ocorrido não pela suspensão das leis da operação normal, mas pela superadição de algo que normalmente não entra em operação. Gostei dessa definição, até subir aqui. O milagre, se quiser anotar aí, ó, o evento ao qual chamamos de milagres pode ser que tenha ocorrido não pela suspensão das leis da operação normal. Ou seja, Deus não suspendeu, né, a ação, a operação normal. Deus apenas adicionou algo muito interessante. Superadição de algo que normalmente não entra em operação. Então, uma definição interessante. Milagre não é a suspensão da operação normal de todas as coisas, mas a adição de algo que normalmente não opera. Muito interessante, né?
Em outras palavras, quando um milagre ocorre, não se trata de uma violação ou contradição das leis naturais de causa e efeito, mas sim de um novo efeito produzido pela introdução de uma causa sobrenatural. Neste ponto, precisamos de uma descrição bíblica do que é um milagre. A Bíblia utiliza 3 palavras básicas para essa descrição. A palavra é sinal, maravilha e poder. No estudo do uso de cada uma delas nos ajudará a compreender o que se quer dizer com a palavra milagre. Uso veterotestamentário das palavras sinal, maravilha e poder. Cada uma das palavras utilizadas para descrever um milagre carrega consigo uma conotação peculiar. Quando o significado de cada uma delas é combinado, vislumbramos o quadro completo dos milagres bíblicos. O uso veterotestamentário da palavra sinal no Antigo Testamento. Embora a palavra hebraica para sinal, hot, seja às vezes utilizado para se referir a coisas naturais, como as estrelas em Gênesis 1,14, ou o dia de sábado, Êxodo 31,3, ela normalmente leva consigo um significado sobrenatural, ou seja, algo que foi designado por Deus, que tem um significado especial atribuído. O primeiro uso da palavra sinal pode ser encontrado na previsão divina entregue a Moisés a respeito da libertação de Israel do jugo egípcio, para que este servisse a Deus, a qual ocorreu no Monte Horebe. Deus prometeu: certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei. Êxodo 3,12. Quando Moisés perguntou a Deus: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Êxodo 4,1. O Senhor concedeu a Moisés 2 sinais. A sua vara se transformou em uma serpente, em Êxodo 4,3, e a sua mão contraiu lepra de forma instantânea, Êxodo 4,6 e 7. Esses sinais foram dados para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais. Deus disse: se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do segundo sinal. Moisés fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição. Inclinaram-se e adoraram. Êxodo 4, verso 30 e o verso 31. De fato, Deus assegurou a Moisés: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles, conforme Êxodo 7, versos 3 e 5. Você sabe, ou talvez não saiba, mas muitos teólogos não acreditam que os milagres, os sinais, principalmente aqui no episódio do Êxodo, né, do deserto, de Israel no deserto, eles não acreditam que muitas coisas que aconteceram ali tenham sido de maneira sobrenatural, milagres, intervenção miraculosa. Não. Por exemplo, entre os céticos e liberais há uma explicação para dizer como é que Israel atravessou o Mar Vermelho. Eles vão dizer: porque é um período, uma época do ano em que as marés ficam baixas e Israel pôde passar ali a pés enxutos. Não teve nada de intervenção miraculosa, das paredes das águas, o mar se abrir, nada disso. Então eles procuram, né? Existe até uma historinha, né, contada na escola dominical, que a professora da escola dominical incrédula falou: entendeu, crianças? Entenderam, crianças? Não houve ali um milagre como se aparece ali. O que aconteceu foi que a maré estava baixa, né? E por isso que Israel passou. Aí o Joãozinho falou assim: mas professora, de qualquer forma houve um milagre ali. Ela: que milagre foi, Joãozinho? Ora, o milagre da maré estar baixa e os soldados egípcios morrerem afogados nessa maré baixa. Pois é, né? Os céticos, eles são tristes, né? Demais aqui, repetidas vezes lemos que o propósito destes sinais e maravilhas é duplo. Nisto saberás que eu sou o Senhor e que vós sois o meu povo. Aí ele vai citando aqui vários textos de Êxodo, né? Quanto mais o Senhor multiplicava os sinais, mais endurecido o coração de Faraó se tornava. Mas, mesmo diante desta incredulidade teimosa, Deus recebia glória. Ao longo do restante do Antigo Testamento, encontramos várias referências a sinais miraculosos que Deus realizou a fim de libertar o seu povo do Egito. Ele reclamou com Moisés no deserto nas seguintes palavras: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Moisés desafiou Israel, perguntando se algum Deus alguma vez já havia tomado para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres.
e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Mais tarde Moisés fez lembrar o povo. O Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa aos nossos olhos. Deuteronômio 6:22. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, com grande espanto, e com sinais e com milagres. Quem tem fé, quem crê na palavra de Deus, não tem dúvida disso. Que foi com braço, olha as expressões antropomórficas, ó. O Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, ou seja, mão forte, falando do seu poder, braço estendido, ou seja, falando sobre a sua misericórdia, sobre o seu cuidado, falando sobre o seu favor em relação ao povo de Israel, né? No relato bíblico, muitas vezes os sinais são dados aos profetas como forma de confirmação do seu chamado divino. Já vimos as credenciais miraculosas de Moisés. Gideão perguntou a Deus: dá-me um sinal de que és comigo que falas. Dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Juízes 6:17. Deus respondeu com um fogo miraculoso que consumiu a oferta de Gideão. Deus também confirmou a sua presença para Eli, editando previsões miraculosas a respeito da morte de seus filhos. De maneira similar, sinais preditivos foram feitos para confirmar a indicação divina do rei Saul. Isaías fez previsões como sinais da sua mensagem divina. Então, note bem, profecias também se encaixam dentro dessa cosmovisão de milagre, sinais preditivos, né? Eis que vos darei um sinal, eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho. Então, até mesmo as predições dos profetas têm esse contexto de sinal, ou seja, quando, obviamente se cumpre, né, a profecia, sem dúvida. O que mais aqui? Embora de maneira similar, sinais preditivos foram feitos para confirmar sua indicação divina do rei Saul, Isaías fez previsões como sinais da sua mensagem divina. Embora a palavra sinal não seja utilizada nesses casos, as confirmações miraculosas da escolha de Moisés para a liderança do povo diante do desafio de Corá e da sua presença com Elias e contra os falsos profetas de Baal ilustram o mesmo assunto. Em suma, os milagres foram utilizados para fornecer credenciais aos profetas verdadeiros. Da mesma forma, a ausência de poderes preditivos, a falsa profecia, era indício de que o profeta não era de Deus, conforme Deuteronômio 18:22. Aquele grande desafio de Elias, né? 1 Reis 18, né? Muito conhecido por nós, acerca dos profetas de Baal. Deus responde de forma miraculosa, né? Um sinal. Enquanto os profetas de Baal ficaram ali, né, invocando seus demônios, seus deuses, sua entidade, Baal, ou seja, o diabo não respondeu. Eu penso que o próprio Deus impediu a ação do demônio ali, porque o diabo poderia ter feito sinais, concorda comigo? Os seus asseclas estavam ali invocando, 450 sacerdotes de Baal invocando aquele demônio poderia ter feito algum sinal, não poderia ter feito? Mas Deus bloqueia a ação do diabo ali, mas quando Elias vai orar, de imediato Deus responde com fogo. Me lembrei até mesmo de um pastor da nossa denominação, que ele tem uma igreja aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, e do lado, colado na igreja, tinha um centro de macumba. Hoje em dia não existe mais esse centro. A igreja já tem mais de 10 anos de existência. E ele falou que no começo teve um culto, teve uma vez, no domingo de noite, que ele estava lá no púlpito pregando, né, a igreja adorando lá, louvando o Senhor, na primeira pregação. Ele viu alguns filhos de santo, né, alguns adeptos lá do centro, lá na porta, lá na frente, lá na rua, né? Os diáconos foram lá conversar com aqueles adeptos. Teve no culto e ficou curioso. Aí fui perguntar aos diáconos o que eles queriam lá. Ele estava perguntando. Nós estávamos perguntando que hora que ia acabar o culto. Porque as entidades disseram que não iriam baixar, que não iriam descer, se manifestar nos filhos de santo lá, porque havia uma força impeditiva. Olha só. Aí esse pastor muito gaiato, ele falou que não tinha nenhum problema não com o pai de santo, conversava normalmente com ele, cumprimentavam, ambos conversavam, vizinhos ali, igreja, sei lá,
Só que o poder de Deus foi tão grande, né? Que aquele centro não resistiu, fechou. E graças a Deus a igreja cresceu, prosperou e está lá até hoje, graças a Deus. Pois é, podemos classificar também como um milagre o fato de Deus também impedir a ação diabólica. É uma ação de Deus, mas muitas vezes as pessoas não têm consciência disso. Né? Eu nunca vi, por exemplo, nenhum pastor pregando sobre o desafio de Elias ali, em 1 Reis 18, e os 450 profetas de Baal, tocando nesse assunto que eu estou com vocês. Nunca vi nenhum pastor falar isso. Os caras estavam invocando o demônio poderia ter se manifestado, aparecido ali e tal, mas não houve nada. Ou seja, Deus impediu ali qualquer tipo de ação diabólica para confirmar, né, credenciar o servo dele, o profeta Elias. Né? Outros eventos no Antigo Testamento são também chamados sinais ou milagres. Nisto estão incluídas as pragas do Egito, as provisões do deserto, o fogo que surgiu de uma rocha, em Juízes 6, a vitória sobre os inimigos, em Samuel 14, a confirmação de curas, Isaías 38, o juízo do Senhor, em Jeremias 44. Certo? Então, o vídeo não ficar muito longo, quero terminar por aqui. Próxima aula nós vamos dar prosseguimento, vamos falar sobre o uso veterotestamentário da palavra maravilha. Tem esse contexto aí de milagres. Certo? Deus abençoe e até a próxima.